que eu vou mostrar para vocês foram roteiros que eu desenvolvi para orientar os clientes a gravar o vídeo, tanto para produtos quanto para serviços. A primeira coisa, Alice, que eu queria até reforçar é que todo roteiro ele está dentro de algo um pouco maior que a estrutura do conteúdo, né? Para quem estudar aí um pouco do cronograma do conteúdo, Sim, eu faz faço parte, não é um roteiro aleatório de alguma coisa aleatória, tudo faz parte ali da estratégia. Bem lembrado. exatamente. Esse roteiro ele faz parte de um cronograma de conteúdo. No cronograma de conteúdo, a gente divide entre datas, né? O começo, que já estudou também um pouquinho sobre fundo, né? O funil de conteúdo, A sabe? gente veio de algumas semanas falando bastante disso, pessoal, aqui, então não tem nem desculpa, tá craque, todo Que... mundo já tá manjando muito de conteúdo, que a gente veio de algumas semanas falando só de conteúdo aqui. Então, agora eu só vou dar só umas pitadinhas aqui, só para acrescentar sobre isso, porque os vídeos faz parte aí também do funil de conteúdo. Né? Então, os vídeos que eu direciono para o cliente está atrelado ao cronograma do funil de conteúdo do mês ou da semana. E aí, tudo que eu vou mostrar para vocês está baseado a esse funil de conteúdo. E principalmente de acordo com o que o cliente quer apresentar. Se o cliente está querendo apresentar mais os serviços dele, então a gente vai criar um funil de conteúdo. Se é produto, um outro funil. Eu vou mostrar para vocês aqui 2 tipos de funil diferentes, tanto para serviço como para produto. Tá? E eu vou mostrar primeiro para vocês como é que eu faço. Olha, eu vou compartilhar aqui. Deixa eu só ver se vai dar certo, viu, Liz? Acho que vai dar certo. Peraí. Vai dar certo, vai dar certo, Vai, gente. vou dar calma nessa hora, compartilhar a tela. Aí, Pronto. certo. Apareceu? Sim, pareceu sim. Foi. Dá um oi aqui para o pessoal também que está aí no YouTube. Eu estou vendo aqui as mensagens chegando. Boa tarde para todo mundo e vamos lá. Gente, veja, o que é que eu faço primeiro? Isso aqui é um roteiro, né, para o Rios que a gente está fazendo para uma loja de material de construção. A gente elencou para ele primeiro quais as datas importantes do mês da primeira quinzena, porque a gente gosta de trabalhar com clientes que têm produtos relacionados às datas, né, que vão trazer algum tipo de volume diferente para eles, de venda, ou de contato, ou de engajamento. Então, a gente selecionou aqui essas datas, né? A gente mora aqui em Sergipe, estamos no Nordeste, então, primeiro vai ser o dia do idoso, depois o dia do nordestino e também o dia das crianças. São as 3 datas que a gente vai focar. Isso aqui eu coloquei aqui só para lembrar para ele que esses dias são importantes aí nessa primeira quinzena. Logo em seguida, eu já coloco a orientação de como é que eu vou precisar do vídeo dele durante essa semana. Por quê? Durante essa quinzena. Porque o que acontece? A gente tem um cronograma, no cronograma tem os dias da semana que está direcionado com um tipo de conteúdo. E às vezes a gente precisa que ele grave um vídeo falando sobre aquele conteúdo, que não é só um card, um post com um conteúdo fixo lá no feed. A gente precisa que ele grave um vídeo. Então, o que é que eu faço? Eu já coloco para ele qual é o tópico. Não sei se vocês estão vendo aí, mas tem aqui, ó, 3 de outubro, segunda-feira, quadro Vá Por Mim. A gente criou um quadro para ele, que toda segunda-feira ele faz como é que eu posso dizer? Ele apresenta alguma solução, porque eles têm essa tese muito forte, porque a empresa deles entrega soluções para os clientes. E ele é engenheiro. A esposa dele, que também é dona, ela é arquiteta. E eles juntos têm uma loja de material de construção. Então, a gente colocou esse quadro para realmente validar a expertise dele, a experiência dele, a autoridade dele no assunto. E ele sempre fala isso, conversando informalmente com as pessoas. Vá por mim, vai dar certo e tal. Então, a gente criou esse quadro Vá por mim. E esse quadro, ele vai falar sobre soluções. E aqui a gente já colocou o tema, né? Eu sei exatamente o que você precisa para economizar quando for reformar a cozinha da sua casa. Siga esse espaço. Esse é o tópico do Rios, né? A gente vai usar como a âncora aí do vídeo. Então, eu já coloco para ele o começo, meio e o fim. Por quê? Eu já percebi que ele tem disponibilidade, mas ele não sabe o que vai falar, mesmo falar assim no sentido de a sequência. Como é que ele vai começar o vídeo? Como é que ele vai apresentar a solução no meio do vídeo? E também o final, como é que ele vai finalizar o vídeo para fazer a CTA? Então, que é a chamada para ação. Então, como é que eu faço? Eu não coloco um texto, né, como Simone apresentou, porque é muito específico. E é muito dele, é muito pessoal. Ele tem um conhecimento sobre aquele assunto, que é profundo, né? Ele é expert naquele assunto, ele só precisa de um começo. Então, o que é que eu faço? Eu coloco só a frase que ele vai começar. Coloco aqui, ó. Quer economizar na reforma da sua cozinha? Eu tenho uma dica de ouro. Aí aqui ele já começa a falar. Ele só precisa desse começo.
E aí ele começa a falar, fala sobre o assunto, e no meio ele vai falar, comece com, porque ele já disse que vai dar a dica. Então, qual é a primeira dica? Comece com, aí ele vai falar qual é a dica. Aí ele explica a dica, explica a primeira, a segunda, a terceira dica, e no final ele vai dizer, agora que você já sabe dessa dica, conta aqui qual o próximo cômodo que você vai reformar e quer economizar. Então, ele tem um começo, meio e fim. E eu sigo essa estrutura aqui para todos os conteúdos que ele vai explicar, porque eles têm mais de 5 mil produtos na loja dele. Eu não tenho como saber a fundo o que é que aquele produto dele resolve, os detalhes, qual é o estoque dele, qual é o produto que ele quer divulgar mais a fundo. Então, o que é que eu faço? Tem um dia que ele está falando sobre um serviço, tem um dia que ele está falando sobre o produto. Nesse aqui, 5 de outubro, ele já está falando sobre o produto, que é uma outro post que a gente fala lá, que é reforma ou manutenção, tá na mão. É uma outra solução que eles entregam, só sobre produto. E aqui eu não sei exatamente qual o produto que ele quer divulgar, porque são muitos produtos. Então, o que ele precisa é de uma frase para começar. Então, eu já coloquei aqui qual é a ideia. Produto X, que eu não sei qual é o produto que ele vai querer, produto X, vai resolver o seu problema com Y. Entendeu? Não sei se está entendendo, Ulisses. Como é que está isso, o entendimento? Você acha que está ficando claro, Ulisses? Me dê aí Tá um dando nome. para entender, sim. Tá Bom, dando. pessoal, então, recapitulando, esses são os roteiros que a Camila hoje utiliza com os clientes dela. Não quer dizer que esse é o modelo certo que vocês precisam seguir. Isso é que ela está mostrando o que ela faz hoje que funciona e que adianta aí que você sempre usa o mesmo padrão de roteiro, né, Camila? Que você está falando. Você Exatamente. sempre usa o mesmo padrão, não precisa ficar toda vez pensando em como você vai escrever esse roteiro. Isso. Seguem sempre o É. mesmo padrão. Começo, meio e fim, coloca as frases do começo, meio e fim para facilitar para ele, porque isso agiliza muito a Sim. gravação do vídeo. Se eu for gravar ou se outra pessoa da empresa for gravar junto com ele, porque ele já tem o que ele precisa para começar, para desenvolver e para terminar. E isso ajuda muito, muito, muito mesmo. A mesma coisa quando for produto. Eles têm lá vários produtos. Eles vão, de repente, pegar o que eles fizeram da última vez, pegaram um tipo de ralo que é um ralo linear, um ralo que ele não é aquele redondinho que a gente conhece, ele é assim mais comprido. E aí ele pegou esse ralo para poder resolver o problema com aquele acúmulo de água que fica no banheiro às vezes, né? Então, foi uma solução que ele entregou, foi o produto e a solução para o problema. Então, ele fez um rios com esse ralo. Então, aí eu coloco já a frase do começo. Sabe aquela famosa tal que sempre acontece quando Y, eu tenho uma solução. Então, aqui porque eu não sabia qual era o produto dele, mas eu tinha que deixar já uma frase pronta e também deixar para ele já uma dica do começo, meio e fim da frase. Então, isso aqui é um modelo que a gente faz para quando é um Rios informativo, com conteúdo, realmente entregando solução para o cliente. Então, o cliente final dele, no caso. Então, eu dou para ele essa estrutura já pronta, ele só faz substituir aí onde está com X ou Y, que é o produto que ele vai querer falar. E isso acontece muito com lojas, com loja de produtos, que tem muitos produtos, né? Que eles tenham assim, uma variedade grande de produtos. Isso já aconteceu comigo quando precisei passar um roteiro para um cliente que tinha loja de produto hospitalar. Isso já aconteceu com clientes que têm roupas também. Então, assim, vai muito de acordo com o segmento do negócio local, né? E aí vai. Esse aqui é o modelo que eu uso para quando é um rios informativo. A E gente você criou. também, Camila, não precisa ficar dependendo do cliente te falar toda vez qual que é o Não, produto que ele vai querer apresentar. Então, às vezes, você fica empacado no conteúdo porque depende da informação do cliente. Não, você dá uma estrutura genérica e ele preenche ali com aquilo que é o que ele quer apresentar. Então, também facilita para você e facilita para o cliente. perfeito, Ulisses, porque às vezes existe alguns, né, gestores de Instagram que ficam esperando o cliente mandar e porque o cliente não manda, ele não faz. Isso. Né? E aí eu sempre tive essa atitude muito proativa, porque eu sei que eles não têm tempo. Eu sei que eles não vão parar para entregar um conteúdo para dizer, eu quero que fale sobre X, Y e tal. Então a gente já se antecipa, manda para eles e só faz falar, olha, a gente mandou o roteiro para você tal dia, dá uma olhada, vê se ficou alguma dúvida, e quando gravar, manda para a gente. Porque quando ele grava, ele manda, a gente edita. Isso. Porque a gente já está com o material que a gente precisa. Eu só preciso que ele faça os vídeos cru mesmo, né? A gente chama do vídeo cru. Ele vai mandar o vídeo cru e a gente vai fazer as edições, colocando a logomarca, colocando a legenda, fazendo um movimento também diferente aí que precisar. Outra forma também que a gente sugere para eles, que eu não vou ter como mostrar aqui agora, é a indicação de vídeos que está bombando na internet, né? E que a gente pode adaptar, né, aquela trend do momento para o negócio dele. Então, eu pego aquele link daquele vídeo que pode ser adaptado para o negócio dele e sugiro, use os produtos X para falar, para poder intercalar com esse vídeo. Então, a gente pega lá um exemplo
Essa questão de trend, eu quero só te cortar um pouquinho, Camila. Eu trouxe até a Simone aqui de volta, porque, Simone, você usa bastante com a Ana, né, na verdade, essa questão de trend, que você está sempre de olho, porque é o que está no momento que tem que aproveitar mesmo. Então, muito do que você traz hoje para a Anatex é com base nisso que você pesquisa, né, Simone? As trends. Então, você vê e adapta aquilo dali que muitas vezes não tem nada a ver com o que a Ana fala, mas que você faz essa adaptação. Tá mudo, Simone. Tá mudo. Às vezes a gente vê a trend lá que tá bombando, mas aquela que tá bombando não tem nada a ver com o nicho da Ana. Mas aí você, depois de um tempo, gente, vocês vão ver que só de bater o olho você já consegue juntar uma coisa na outra, né? Mas no início é mais difícil mesmo. Mas você pega, observa, fala, e imagina o que o seu cliente faz, com o que ele trabalha, sempre tem um jeitinho de adaptar, né? E isso a gente utiliza bastante com a Tex também. Então, eu vejo a trend que está em alta, eu acho, dá para adaptar aqui para o nicho da Ana, e aí a gente leva para lá, faz, depois a gente ensina também como fazer, como editar, né? E isso vale muito a pena, né? Porque é uma forma de entrega, né? Muito boa ali no Instagram. E fica contextualizado com o momento, né? A gente consegue realmente fazer algo a tempo, né? Não passar do tempo. A gente está dentro do tempo que está acontecendo aquele momento ali daquela trend, a gente consegue adaptar. Como eles têm muito produto, a gente pede para fazer, pega, tem aquela desenrola, bate, joga de ladinho. Então, eles têm uma mangueira gigante lá e tem um esguicho que é cheio de diferente. A gente fez da mangueira, desenrola. Então, assim, existem várias possibilidades que a gente pegar a trend, adaptar para o negócio, sem ficar vulgar, sem ficar com dancinha, que tem gente que não quer fazer dancinha, e trazer para o conteúdo, trazer resultado, né? E aumentar aí o alcance, que vai aumentar muito o alcance. Isso que você falou é bem legal, que muita gente tem preconceito com certos tipos de trend, porque acha que realmente vai acontecer isso, vai ficar vulgar, ou que tem que ser do jeito que todo mundo está fazendo. Não. Você pode aproveitar a trend e realmente adaptar para a realidade do seu cliente e vai virar um vídeo totalmente diferente do original. Você vai estar aproveitando ali o áudio, a música que está, né, no momento, que vai ter a entrega que você quer, mas que não vai ser necessariamente o que está todo mundo fazendo, igual esse do desenrola, bate aí, porque tem várias possibilidades de você aproveitar. Então, assim, não deixe de fazer por você achar que não tem nada a ver com o seu cliente. Claro que tudo com bom senso, né, pessoal? Vamos ter bom senso e ver o que ter a criatividade, né, Ulisses? É pensar de uma forma criativa e inovar também, né? Até o cliente fala, poxa, eu não tinha pensado nisso. Porque se você disser, vamos fazer um vídeo com aquele desenrola, bate, não quero fazer um vídeo desse no meu perfil. Não, mas não é você dançando, é com o seu produto. Pega a mangueira, desenrola a mangueira. Então, a gente tem várias possibilidades de fazer isso. Então, eu também faço isso. Eu pego o que está acontecendo, eu vou lá no vizinho, lá no TikTok, dou uma olhadinha, né, no Kawaii, vejo o que é que tem de novidade, penso de alguma forma como eu posso traduzir aquilo para aquele cliente, e aí jogo para ele, olha, eu vi esse vídeo, acho que é interessante, vamos reproduzir, você pode usar o produto X, Y e tal. Aí eu passo para ele, porque eu tenho já um pouco de noção, porque eu estou perto dele, então eu já sei mais ou menos quais os produtos que eles querem dar um foco maior, e aí eu sugiro, vamos usar teu produto, porque eu acho que tem a ver... Foi um que não foi nem trend de dancinha, foi um áudio viral, e o áudio falava sobre uns tipos de jarro, as pessoas que improvisam fazendo jarro, pegando garrafa PET, corta e faz de jarro, pega a vasilha da margarina, faz de jarro, vi um desse, e eles vendem jarros para fazer jardinagem, né, para as plantas. Eu falei, vamos aproveitar, eles gostaram da ideia. Então, assim, ficar atento e mandar sugestões, porque eu acho que é uma forma também de você mostrar que você está atento ao nicho dele, ao mercado, ao cliente, né? Aí é uma atitude também proativa.